O filósofo Michel de Montaigne, certa vez passeando a cavalo, sofreu um acidente que o colocou entre a vida e a morte. E isso, mais tarde, levou-o a escrever um de seus mais interessantes ensaios, que contém uma muito singular perspectiva sobre a natureza da morte. Eu vou ler para vocês um pouco do ensaio do exercício que está no livro 2 dos ensaios de Montaigne, que eu introduzi no vídeo passado do canal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista aquele primeiro para ter uma contextualização de quem foi Montaigne, qual é o seu pensamento em linhas gerais, e retorne aqui, é claro, para esse ensaio que, para mim, assim, é um dos mais interessantes dos que eu li, porque são muitos. O cavalo de Montaigne não estava indo muito bem e um de seus homens, para motivar, para tentar ajudá-lo, deu uma guinada com seu próprio cavalo, só que acabou caindo em cima de Montaigne e o seu cavalo. E Montaigne era um homem muito magro e o cavalo dele também era mais fino, e foram derrubados completamente no chão, de modo que o cavalo caiu em cima de Montaigne. Os sentidos dele, a razão, estavam totalmente comprometidos. Mas isso causou um sentimento muito diferente do esperado. Bom, vamos lá. Os que me acompanhavam, depois de tudo fazer para que voltasse a mim, acreditaram-me morto. Tomando-me então nos braços, transportaram-me com muita dificuldade durante cerca de meia légua francesa até a minha casa. No caminho, após 2 horas durante as quais estive como morto, comecei a fazer alguns movimentos e a respirar. Tamanha quantidade de sangue se expandira em meu estômago, que, a fim de aliviá-lo, teve a natureza de provocar uma reação. Puseram-me em pé e eu expeli em grandes golfadas um balde cheio de sangue puro. Várias vezes durante o caminho o fato ocorreu. Graças a isso, comecei a recuperar minhas forças, mas aos poucos, e tanto tempo foi preciso que, a princípio, o que eu sentia participava mais da morte que da vida. Essa recordação, que se gravou fundamente em meu espírito, de um acidente em que a morte me apareceu, por assim dizer, com o aspecto que deve realmente ter, causando-me a impressão o que devemos sentir, essa recordação reconcilia-me até certo ponto com ela. Quando comecei a ver de novo, minha vista estava tão turva, tão fraca, extinta, que não discernia a princípio senão um pouco de luz, como alguém que, meio acordado, meio dormindo, ora abre os olhos e ora os fecha. Quanto às funções do espírito, voltavam à vida juntamente com o corpo. Vi-me ensanguentado, com um gibão empapado de sangue perdido. O meu primeiro pensamento foi o de haver recebido um tiro de arcabuz na cabeça, pois ouviam-se tiros de quando em quando nos arredores. Parecia-me que a vida estava suspensa a meus lábios, e eu fechava os olhos a fim de ajudá-la a desprender-se de mim, comprazendo-me nesse estado de langor e também em me sentir esvair. Então, é algo totalmente contraintuitivo, porque ele diz mais pra frente, né? Quando a gente olha para um moribundo, a gente acha que ele está em profunda agonia, que ele está querendo ao máximo preservar a sua vida e está no mais desesperador estado que um ser humano pode experimentar. Mas depois desse terrível acidente, durante o estado entre vida ou morte que ele experimentou, ele viu que ele estava mais tentado a seguir o fluxo das coisas, a favorecer o que a natureza estava operando, que era o seu desfalecimento. E isso é totalmente estranho para a gente quando a gente pensa em pessoas que estão entre a vida e a morte. Em meu espírito, ocorria a sensação vaga da volta da faculdade de pensar, mal definida ainda, mais suspeitada do que percebida, sensação terna e doce como tudo o que experimentava, não somente isenta de desprazer, mas ainda lembrando a quietude que se apodera de nós ao sermos dominados pelo sono. Creio que é neste estado que se devem sentir os que na agonia desfalecem da fraqueza, e julgo que deles nos apiedamos sem razão, pois imaginamos, erroneamente, que sua agitação provém de dores excessivas ou de pensamentos penosos. Isso me lembra a Apologia de Sócrates, de Platão, onde Sócrates faz alguns argumentos, Sócrates como personagem, de que a morte não deve ser temida, porque se você foi um homem bom em vida, você não vai para Tártaro, inferno ou coisas afins. E se não tem nenhum pós-vida, vai ser como um sono sem sonhos. E é interessante Montaigne falar também de como que esse estado entre a vida ou morte lembrou essa experiência da pessoa que está pegando no sono ou que está meio acordada. E isso é muito
tranquilizador em certo sentido, de que não há um desespero mortal no momento da morte iminente, mas sim tememos a morte durante a vida porque não conhecemos a sua verdadeira natureza. E não creio que, dada a fraqueza dos membros, o embotamento dos sentidos, possa o nosso espírito conservar força suficiente para sentir o que quer que seja. Portanto, esses moribundos não estão sujeitos a pensamentos que os atormentem e lhes revelem a triste condição em que se acham. Por conseguinte, não nos devem inspirar piedade. Mais à frente, ele fala de quando ele chegou em casa e que ele experimentou uma espécie de doçura, uma estranha espécie de prazer ao esvair-se. A razão não estava participando de nada disso. Ele estava apenas com todo o seu organismo seguindo o fluxo do acontecimento que estava arrebatando a sua natureza. Quando me acerquei de casa, onde já chegara a notícia do acidente, minha família me acolhia com os gritos comuns a tais circunstâncias, não somente respondi com algumas palavras, mas ainda, ao que soube depois, dei ordens também para que arranjassem um cavalo para minha mulher, que eu via em dificuldades no caminho íngreme e penoso. Dir-se-á que semelhante preocupação era prova de ter eu recuperado a razão, mas assim não era. Eram rasgos de lucidez, confusos, provocados pelo que percebiam meus olhos e meus ouvidos e que não provinham de dentro de mim. Eu não sabia nem de onde vinha, nem para onde ia. Não podia tampouco entender o que me perguntavam, nem refletir. O pouco que então me era possível fazer ou dizer decorria de meus sentidos agindo maquinalmente. O espírito não participava disso. Este se encontrava como em um sonho, ligeiramente impulsionado pela débil impressão dos sentidos. Contudo, a sensação que tinha era de calma e de doçura. Não pensava em mim nem em ninguém. Estava em um estado de languidez e de fraqueza extremas, sem sentir dor alguma. Vi a minha casa, mas não a reconheci. Quando me deitaram, o repouso causou-me infinito bem-estar. Fora terrivelmente sacudido e abalado pelos pobres diabos que se haviam revezado no transporte de meu corpo durante a longa e extenuante caminhada. Deram-me inúmeros remédios que eu recusei, certo de que estava mortalmente ferido na cabeça. Teria sido, sem mentira, uma morte muito agradável, impedindo-me o enfraquecimento da razão de perceber o do corpo. Deixei-me ir ao léu tão suavemente, de maneira tão indolente e fácil, que nada sei de menos penoso. Então, como eu disse, é extremamente contraintuitivo, mas é uma revelação, no mínimo, consoladora e que faz a gente pensar como os estoicos, por exemplo, diziam também, nós sofremos as coisas mais na antecipação, na imaginação, no pensamento, do que na realidade. A morte, ela pode ser vista como um processo natural, né? Como os estoicos diziam. E aqui, Montaigne, um cético da época moderna, parece estar se alinhando com esse pensamento após uma experiência totalmente pessoal, empírica, naturalmente, e que mudou a sua perspectiva e que pode nos dar essa espécie de consolo ou insight mais veraz sobre a estranha e assustadora, a princípio, natureza da morte, que pode então ser vista como um processo natural, como uma folha caindo da árvore ou coisas afins. Apartado de sua razão, ele simplesmente deitou e se permitiu esvair, como o processo orgânico que se é, em primeiro lugar, como parte natural desse fluxo de transformação que é a natureza, do qual o ser humano faz parte. E ainda assim ele sobreviveu e pôde nos presentear com esse maravilhoso ensaio. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não adquiriu a sua edição dos ensaios, essa aqui é que eu recomendo, da editora 34, porque é integral, tem todos os ensaios, mas eu também vou colocar na descrição links para outras edições menores, mais acessíveis, que eu recomendo muito também que você compre para a sua biblioteca. Assim você também vai estar ajudando este canal a crescer, comprando através deste link. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.